todos os elementos que compõem a sua esfera mental, sua esfera de pensamento, memória, imaginação e tal, estão em constante fluxo, em constante movimento. Aquilo nunca para, né? Tudo ali é absolutamente impermanente. E o mesmo se passa na esfera das suas sensações. Essas são mais impermanentes ainda. Quer dizer, você não tem uma única sensação que dure. Suas sensações estão mudando o tempo todo. Quer dizer, tudo na esfera da percepção e na esfera do pensamento, tudo, mas absolutamente tudo, é transitório e impermanente. Claro que você pode criar, vamos dizer, uma espécie de muleta mental para isso, mediante os conceitos abstratos. Tá certo? Por exemplo, você diz que o conceito de quadrado ele expressa a essência permanente do quadrado. Já não é mutável. Eu digo muito bem. Mas uma coisa é a permanência do conceito de quadrado e outra coisa é a impermanência do pensamento que o pensa. Não vamos confundir aqui o conteúdo lógico do conceito com o ato psicológico de pensá-lo. O conceito pode, em si mesmo, expressar uma realidade que é permanente, mas você consegue pensá-lo de maneira permanente? Claro que não. Por exemplo, eu digo, você conceba, né, um quadrado de acordo com a sua definição de quadrado, quer dizer, uma figura geométrica plana com 4 lados e 4 ângulos iguais. Daí você concebe. Agora, muito bem, quanto tempo você consegue fixar a imagem desse quadrado na sua mente? 1 segundo, 2 segundos? É o máximo, não é? Então, nós podemos repetir as mesmas palavras, repetimos a mesma definição e, hipoteticamente, pensamos a mesma coisa cada vez que voltamos a pensá-la. Porém, este mesmo pensamento ele continua transitório e evanescente. Então, é muito simples. Nós não temos nenhuma percepção e nenhum pensamento que nos indique estabilidade e permanência. Sobretudo no que diz respeito a você mesmo. Mas é tudo que você pensa a respeito de você mesmo é instantâneo, transitório, evanescente. E, no entanto, você tem uma firme convicção da sua identidade que permanece ao longo dos tempos. Quando você lembra de coisas que se passavam quando você tinha 2 ou 3 anos, você dizia, eu fazia tal coisa. Eu tomava mamadeira, eu caí da cama, e assim por diante. Né? Este eu a que você se refere é o mesmo que está falando agora. Então, da onde você tirou esta firme convicção de identidade? Alguns espertinhos dizem que esta identidade do eu é apenas um artifício linguístico. Como lhe dão só um nome, e o chamam sempre pelo mesmo nome, e você associa esse nome à palavra eu, então você acaba se acostumando à ideia de que você é um e o mesmo. Só que, se você já não soubesse antes disso que você é um e o mesmo, como você ia saber que esta palavra, este nome se refere a você? Portanto, essa explicação não funciona de maneira alguma. Se a unidade e permanência do seu eu fosse uma questão de pensamento abstrato, ela seria tão evanescente quanto qualquer outro pensamento abstrato que você tem. Ela entraria e sairia e você só teria a visão dessa unidade nos momentos em que você se concentrasse no conceito, como acontece com qualquer outro conceito. E, no entanto, não é assim. Nós temos a convicção permanente da unidade e permanência do nosso eu sem precisar pensar nela. Mais ainda, nós não podemos pensar nela. A unidade e permanência do nosso eu não pode ser pensada. Você só pode pensar o seu eu em determinados momentos da sua ação. Você se lembra de estar fazendo certas coisas, tá certo? Ou você tem uma sensação de identidade corporal agora, mas nada disso permanece. Tudo isso é transitório. Mas por baixo disso continua a firme convicção de identidade e permanência do eu. Da onde você tirou isso, raios? Se esta unidade e permanência não tem base física, porque o seu corpo se transforma continuamente, e até para você perceber a transformação, você precisa do senso de unidade e permanência do eu, para você saber que aquele que é velho agora foi o mesmo que foi jovem e que foi criança, mas em nenhum instante você consegue pensar você mesmo como totalidade. Nunca você consegue. Você lembra de um pedaço, você lembra de outro, você fala de uma coisa, fala de outra. Ninguém pode ter uma visão completa de si mesmo.
Todas as visões que você tem de você mesmo são fragmentárias e transitórias. E, no entanto, por baixo delas continua o mesmo sentimento de permanência e identidade do eu. Resultado, este senso de unidade e permanência do eu não é um elemento mental e também não é um elemento corporal. Ele não está no seu corpo, também não está na sua mente. Ele está onde? Ele está na sua verdadeira identidade. Você tem um senso de que você tem uma identidade permanente e contínua, tá certo? Por quê? Porque você tem essa unidade permanente e contínua. Então, isso é como se fosse uma presença direta da realidade, sem intermediação da percepção sensível ou do pensamento. Estão acompanhando isto? Então, está aí um exemplo daquilo que eu chamo de conhecimento por presença. É algo que você sabe, não porque você teve uma sensação física daquilo, e não porque você pensou, mas simplesmente porque a coisa está presente em tudo o que você percebe sensorialmente ou pensa. Ou seja, é a própria base de todos os seus pensamentos e percepções. Isso está continuamente ali. Então, este é um caso de conhecimento direto da realidade, e no qual, vamos dizer, o conhecimento se identifica com o ser. Você sabe que você tem uma identidade permanente, porque de fato você é uma entidade permanente, e não porque você percebeu isso com o corpo ou porque você pensou nisso. Ora, esse conhecimento, então, essa sua identidade, se ela não é nem corporal nem mental, o que ela é? Bom, também não sei. Mas é alguma outra coisa, certamente. E note bem, esta uma outra coisa que não é nem corporal e nem mental, é a base que articula toda a sua experiência corporal e mental. Se desaparecesse este senso de continuidade e identidade do eu, por um segundo que fosse, todo o mundo das suas percepções e dos seus pensamentos se esfacelaria numa multidão de fragmentos impossível de reunir de volta. É o que acontece quando tu fica esquizofrênico. O esquizofrênico tem sensações como nós, é capaz de pensar como nós. Só que, num momento, o senso da identidade do eu sumiu. O que falta para ele não é nem pensamento e nem percepção. É a presença dele a si mesmo, que em algum momento foi soterrada sob a avalanche de sensações e pensamentos. Então, vamos dizer que sensações e pensamentos são como galhos e folhas de uma árvore. E a identidade do eu é o tronco. Então, quando você fica esquizofrênico, é como se os galhos e as folhas tivessem crescido tanto que já não se vê o tronco. Então, qual é o exercício que eu suponho, que eu sugiro? É a coisa mais simples do mundo. É apenas uma mudança do seu eixo de atenção. Normalmente a sua atenção está voltada para as suas sensações físicas e para os seus pensamentos. Mas como você sabe que por baixo dessas atenções, dessa multidão de percepções e pensamentos, existe um senso de identidade que não é nem pensado e nem percebido corporalmente, mas está por baixo e fundamenta isso, é neste senso que você vai prestar atenção agora. E aí está o seu verdadeiro eu. O eu não é o que você pensou, não é o que você sentiu corporalmente, ele é aquilo que você é, constantemente, e que está por baixo de todas as suas experiências sensíveis e mentais. Então, você quando usar a palavra eu, você vai se referir a este fundamento. Porque as suas sensações podem mudar e mudam o tempo todo. E os seus pensamentos podem mudar 1000 vezes. Para ter as suas crenças mais queridas, você pode abandonar, trocar por outras e assim por diante. Então você vai ter que usar algo do pensamento para despertar este senso em maneira consciente. Todos nós temos esse senso de identidade, mas nem sempre a nossa consciência está centrada nele. Em geral, a consciência está dispersa em elementos da sensação ou do pensamento, e não no eu. Então, você pode usar a sua memória para simplesmente lembrar que você agora é o mesmo que era quando criança. Só que você vai focar a sua atenção não na sua figura de agora, nem na sua figura de infância, mas simplesmente na continuidade que há entre uma coisa e outra. E você vai dizer, isto sou eu. Não é uma experiência paranormal. Só que, no momento que você faz isso, os pensamentos e sensações continuam vindo. Porque eles são
o reino da mutabilidade. Eles estão continuamente girando por aí. O que você vai fazer? Vai suprimi-los? Não, você simplesmente não vai prestar atenção neles. Você deixa que eles venham. No começo vão lhe aparecer pensamentos e sensações muito impressionantes que vão atrair a sua atenção e fazer com que você siga o fio deles, perdendo de vista o ponto central. Não tem importância. Isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você volta sempre ao mesmo ponto. Lembra a sua continuidade. E você vai saber que a sua continuidade não está nem no corpo e nem no pensamento. A sua continuidade não está nem no espaço e nem no tempo. O comum das sensações vai te abrir para o espaço e o tempo. Não é isso? Mas a sua continuidade não está nem no espaço nem no tempo, embora não esteja fora deles. Ela abrange tudo o que você pode experimentar e pensar dentro da escala de espaço-tempo, está contido dentro do seu senso de continuidade e identidade. Porque sem este senso você não poderia experienciar nada. Você pode imaginar agora este seu senso de identidade, você pode imaginar de 2 maneiras, ou como um pontinho sem dimensão que está no seu centro, entre aspas, que não é um centro espacial, nem centro temporal, mas é um centro hierárquico, por assim dizer. Ou você pode imaginá-lo como uma esfera que abrange de antemão todo o conjunto das suas experiências possíveis de ordem corporal e mental, de modo que você não perde nada. Você não vai eliminar o mental, você não vai eliminar o corporal, você não vai fugir para fora deles, você simplesmente vai empacotá-los, vai abrangê-los dentro de um senso de continuidade no qual eles todos estão lá, tá certo? Mas estão como se fosse um pedacinho. Porque no instante que você tem esse senso da continuidade do eu, nesse mesmo instante você tem o senso de eternidade, porque você percebe que isto não é corporal, não é espacial e nem corporal. Então, aí você entrou na esfera da imortalidade, onde você sempre esteve. Estão entendendo isso aqui? É uma experiência muito simples, ela dá algum trabalho. No começo, os seus pensamentos vão atrair você para mil lugares, seus pensamentos, suas sensações, você vai sentir uma coceira aqui, sente um peso, sente não sei o quê. Né? Ou então aparece um pensamento, nessa hora aparecem 1000 mulheres peladas para você pensar, é um negócio terrível, tá entendendo? É difícil você desviar sua atenção delas, mas não brigue com os seus pensamentos. Não tente eliminá-los. Simplesmente os coloque dentro da esfera do senso de permanência. Quando você pensar alguma coisa nessa hora, lembre-se de que aquilo é só um dos bilhões, trilhões de coisas que você pode pensar. Quer dizer, todo o mundo dos pensamentos, das sensações está aberto para você. Sempre esteve. Por quê? Porque você é alguma coisa. Porque você tem uma identidade. Porque você é um eu de verdade. Então, alguns expositores de técnicas parecidas com essa, eles chamam de eu a esfera dos pensamentos e sensações. E daí diz que você tem que se libertar do eu. Eu digo, mas isso é um erro formidável. Porque se eu tenho uma verdadeira identidade, é essa que eu tenho de chamar de eu, e não a esfera dos pensamentos. Então, longe de eu ter que eliminar o eu, ao contrário, eu tenho que me instalar nesse eu e dizer, agora eu sou verdadeiramente eu. Agora eu sei do que eu estou falando. Está entendendo? Agora, na esfera dos pensamentos e das sensações, existe o que? Existe apenas o eu narrativo, que é aquilo que você sabe da sua própria história, que você pode contar. Existe o eu social, que é a parte da sua história que coincide com aquilo que os outros sabem de você. Ou onde pode haver um intercâmbio entre o que você sabe e o que os outros sabem. Mas isso, evidentemente, faz parte das sensações e pensamentos. Então, nem o eu narrativo e nem o eu social são o verdadeiro eu. O verdadeiro eu coincide com aquilo que eu sou, vou dizer, ontologicamente, que eu sou efetivamente, que eu sou objetivamente, não subjetivamente. E o que eu sou objetivamente é esta continuidade no tempo. Depois que eu explico isso, isso fica de uma obviedade atroz. Tá certo? E por que a pessoa não percebe? Não percebe simplesmente porque a cultura moderna pegou todos esses elementos que vinham de tradições imemoriais, e os transformou em hipóteses científicas para ser testadas experimentalmente. Tá certo? Mas acontece que o modo de testar isso tem sido completamente errado. Por quê? Note bem, quando você vai fazer um teste científico,
sobre a imortalidade, sobre a percepção supracorporal, etc, etc. Quem está fazendo esse teste? Quem é a pessoa do cientista ou do experimentador que está conduzindo o experimento? Quem é ele? Qual é o eu real dele? Se ele está colocado na esfera simplesmente do eu narrativo ou do eu social, então ele é apenas uma ilusão. Então ele não está qualificado para testar a existência dessa dimensão extra nas outras pessoas, porque ele não percebe essa dimensão extra em si mesmo. É como um surdo fazendo teste de audição nos outros, ou um cego trabalhando de oftalmologista. É exatamente isto. Então, é claro que isso é uma violação monstruosa do método científico. Mas é esta violação que eles têm chamado de método científico. Quer dizer, é uma coisa, é um erro de método assim, grotesco, pueril. Bom, eu posso testar essas coisas nos outros desde que eu as tenha percebido em mim mesmo. Assim como eu posso testar a visão no outro se eu mesmo enxergo. Não é isso? Então isso quer dizer que só pessoas que tenham despertado esta consciência de continuidade do eu estão habilitadas a fazer qualquer teste científico nessa área. Os outros não. Os outros são como crianças mexendo em máquinas que elas não compreendem. Então, em princípio, eu aceito a ideia de que a experiência é o teste último da realidade. Mas para isso nós temos que fazer a experiência a sério. Ou seja, levando em conta os requisitos que a natureza do fato impõe ao observador científico. E não pegando um método qualquer, tá certo? E tentando aplicar aquilo como quem tentasse consertar, vamos dizer, né, um relógio, né, com um martelo de borracheiro, tá entendendo? Ou com um boticão de dentista, que é exatamente o que esses imbecis têm feito. Né? Imbecis como John Dewey faziam. Tá? Eu acho o John Dewey um verdadeiro imbecil, sem nenhum exagero.